Olá pessoal, então eu vou resumir nesse vídeo. Lógico que não estou tentando ser simplista, achar que tudo se resolverá por aqui, mas eu acho que já serve como uma opção, um incentivo à pesquisa e o acompanhamento para que se possa chegar a um entendimento melhor sobre esse assunto, para que a gente não seja manipulado nem enganado pelas falcatruas que, infelizmente, muitos líderes religiosos tentam empurrar a goela abaixo para as suas comunidades. É verdade que nem todos esses líderes são canalhas nem picaretas, a maioria, como eu, penso que são só desinformados. Quando entramos no meio evangélico, eu estou fora desse sistema já há muitos anos, mas a única coisa que acontece quando chegamos lá, a nossa única literatura, basicamente, são as literaturas cristãs. Então, só se divulga, não tem conhecimento científico no meio cristão, só teologia pura. Então, voltando ao entendimento do que nós nos tornamos depois do córtex, desse puxadinho no cérebro, para se ter ideia, hoje tem uma mulher que eu admiro demais, a doutora Suzana Herculano Zell. Hoje ela é titular, eu acho, se não me falha a memória, no Rio de Janeiro, da URFJ. E me baseio muito nas suas pesquisas, nos seus estudos. Ela é a brasileira que conseguiu mapear a quantidade de neurônios no cérebro humano, que antes dizia que tinha cerca de 100 bilhões, e ela conseguiu fazer um mapeamento e chegou à quantidade de cerca de 86 bilhões de neurônios, e vale muito a pena olhar os artigos científicos dela, e se acha bons materiais dela no próprio YouTube. Mas vejamos como esse acréscimo no cérebro permitiu a gente lidar com questões de abstração, porque envolve parte de criatividade, de emoção. E se você volta no início da nossa origem como sapiens, os antigos, os primeiros homens, eles tinham cerca de 30 bilhões de neurônios. E esse alejão permitiu a gente sair de 30 bilhões para 86 bilhões de neurônios. O homem antigo, ele não tinha tempo para mais nada a não ser caçar e coletar. Em média, o homem antigo, os primeiros humanos, eles levavam cerca de 8 a 10 horas por dia. Você consegue imaginar isso? 8 horas a 10 horas por dia se dedicando única e exclusivamente a coletarem e caçarem e comerem e digerirem, tentarem digerir seu alimento. Por isso que se estima que eles tinham cerca de 30 bilhões de neurônios. Depois do fogo, com o uso do fogo, com a agricultura, houve uma expansão assustadora de neurônios. Para se ter uma ideia, o cérebro humano, ele hoje, só o cérebro, para manter ele, seja de dia ou de noite, nós gastamos cerca de 500 calorias, de uma média diária de ingestão de 2.000 e poucas calorias. 500 calorias vai único e exclusivamente para o cérebro. Sim, para o cérebro. Ou seja, o homem antigo, ele gastava 8, 10 horas coletando e só se pensava em comer. Quando ele estava comendo aqui, ele já estava de olho na próxima comida. Você pega isso nos animais. Por que você tem um petzinho na sua casa, um cachorrinho? Você põe comida gostosa para ele, come. Às vezes, quando não consegue comer mais, ele pega e vai enterrar. Isso ainda é muito primitivo que está na espécie, isso está no reino animal. Você vai ver, é assim que acontece com os felinos, é assim que acontece com os primatas,
eles vão e escondem a comida, porque eles não sabem quando é que vai ter mais. Nós não, nós temos esse pulo evolutivo de sair de caçador-coletor, de gastar 8, 10 horas por dia pegando alimento, mastigando alimento, processando alimento, e demos um salto evolutivo para agricultura, para o fogo, para cozinhar alimentos. Você hoje não precisa o seu estômago mais como antigamente pegar os grãos e mastigar e mastigar e mastigar. Não, com o uso do fogo não, você põe na panela, ele cozinha quando o seu corpo, esse alimento é no seu corpo, a digestão, o corpo consegue extrair muito mais todos os nutrientes. Antes não. Então nós precisamos de um cérebro maior, com uma quantidade maior de neurônios. E foi assim que nós começamos a dar esse salto significativo. Hoje você só abre a geladeira ou vai no supermercado e pega já o alimento pronto. Você não precisa gastar 8, 10 horas. 8 horas você passa trabalhando por dia. Antes era 8 horas por dia andando e colhendo e caçando. Hoje não. Você abre, você vai ali na lanchonete, já está a comida pronta. Então é muito mais rápido. Mas ainda existe algo de animal dentro de nós que quando a gente vê uma comida muito boa, a gente quer comer tudo de uma vez. Os animais são assim. Então o que eu quero dizer com isso? Que assim como a doutora Suzana Herculano, o doutor Antônio Damasio, eles dizem que, não associando ao diabo, aos deuses, nada disso, mas essa capacidade desse puxadinho chamado córtex nos proporcionou esse desenvolvimento. Agora nós temos muito mais tempo. O homem passou a ter muito mais tempo para se preocupar com outras questões que não era aquela só de alimentação. Agora você pensa sobre tudo, sobre abstração, filosofia, e aí a nossa mente chegou onde chegou. Não temos uma confusão danada de não saber onde é que estamos, para onde vamos, o que temos que fazer. Quando nos primeiros hominídeos não era, ele sabia, era levantar todo dia e defender, se proteger dos predadores e comer, era o que fazia. Era o que nós fazíamos antes, nas nossas origens. Passar o dia preocupado em não morrer e passar o dia preocupado em comer. Não tinha mais nada disso. Nós tínhamos cerca de 30 bilhões de neurônios, passamos para 86 bilhões de neurônios. O córtex se expandiu, houve esse puxadinho no cérebro. E as coisas abstratas começam a fazer parte agora do nosso dia a dia. Daí surgem os mitos, daí nós temos tempo para pensar em mito, para olhar em mito, de nos alimentarmos de mito, quando nós não queremos estudar, obviamente. Eu paro aqui se num futuro entender que há uma necessidade maior, mas aconselho vocês darem uma olhada por conta própria e não ficarem baseando no que eu estou falando. Procura. Nós temos bons cientistas no nosso país, como em outros. Sugiro pesquisar a doutora Suzana Herculano, Rosel, o doutor Antônio Damasio, dentre outros. Temos bons cientistas, bons profissionais, pessoas sérias e que não gostam de brincar, de fantasiar, nem de iludir o povo com ficções e nem deixarem as pessoas iludidas por mentiras.